esquerda, eu posso ultrapassá-lo pela direita. Em que tipo de via? Urbana ou rural? Urbana, aqui dentro da cidade. Lá na rodovia não pode fazer isso. Se eu vou fazer uma conversão à esquerda numa rodovia, onde eu devo aguardar com o meu veículo? No acostamento. Qual situação eu aguardo no acostamento também, além de conversão? O que mais? Emergência. E quando eu vou fazer um retorno. Agora, se eu estou numa rodovia desprovida de acostamento, não tem acostamento, onde que eu vou fazer um retorno? Local apropriado. Quando que eu posso passar com o meu veículo sobre a calçada, sobre o passeio? Vai entrar em garagem. Quando que eu posso conduzir o veículo, dirigir no acostamento, trafegar no acostamento? Muito bem, quando eu vou entrar num lote lindeiro. Se eu estou numa pista de trânsito com várias faixas, de que lado trafego os veículos de grande porte? Direito. Pequeno porte, os mais rápidos? Esquerda. Quanto que eu posso dirigir na contramão? Para fazer ultrapassagem. Quando que eu posso aumentar a velocidade? Para fazer ultrapassagem. Deixa eu ver. Quem é aconselhável andar na contramão? Pedestre. Aonde? Na rodovia. Para eles verem os veículos vindo em sentido deles. Agora, dentro da cidade, né, a gente estando aqui na cidade, um pedestre deve sempre usar o quê? A calçada. Então, a gente não pode obstruir a calçada por nada. Mas se for um veículo da CEMIG, da Copasa ou da SAI, eles podem ficar sobre a calçada para fazer alguma manutenção? Pode, porque eles têm livre o quê? Estacionamento. Eles podem parar e estacionar em qualquer lugar desde que eles estejam em serviço. Quando eu vou fazer uma conversão à direita, eu jogo meu veículo para que lado? Para o bordo da direita. Quando eu vou fazer uma conversão à esquerda na via de mão dupla, eu tenho que aguardar aonde? Deslocar com o meu veículo até onde? No eixo divisório, no centro da via. Porque é uma via de mão. Por que eu não posso deslocar todo para a esquerda? Vai bater, porque é uma via de mão dupla. Se eu desloco todo para a esquerda, eu atinjo o quê? Contramão. Se eu estou numa via de mão única, aí eu posso deslocar o veículo todo para o bordo da esquerda. Não tem nada que eu falei pra ele que não tá confundindo ele. Agora tudo não tá confundindo ele. Vou juntar ele com essa barba dele e vai ver. Quando que eu me aproximando pela direita eu tenho a preferência? Quando? Cruzamento não sinalizado. Quem tem a preferência de passagem? Quem está na rodovia ou na estrada? Quem está na rodovia ou na ferrovia? Quem está na rodovia ou na rua? Rodovia. Quem está na rua ou na rotatória? Quem está na avenida ou na rua? Quem falou? É quem está à direita, não é na rua, nem na avenida, nem na rua, é quem está à direita. A regra é o quê? Rodovia, rotatória, direita. Rodovia, rotatória, direita. Rodovia, rotatória, direita. Tem alguma regra para avenida? Não. RRD, rodovia, rotatória, direita. Primeiro, viu um gráfico, um desenho, você observa tudo. Primeiro você tem que olhar se trata de uma rodovia. Para ser uma rodovia lá na prova, tem que estar o quê? Escrito rodovia. Não é rodovia, a gente olha para a segunda coisa. Se existe o quê? Rotatória. Não é rodovia, não é rotatória, a gente vai aplicar a regra de quem vem à direita. Num cruzamento não sinalizado. Qual é a menor manobra do veículo? Ré. Qual o tempo que eu posso andar de ré? Necessário para fazer a manobra. De que lado que é feita a ultrapassagem? Quando que eu posso dirigir na contramão? Ultrapassagem. Qual é a distância que eu devo manter do veículo que está na minha frente?
2 segundos. E lateralmente, qual a distância que eu devo manter dos veículos? 1,5 metro. Quando começarem a colar na minha traseira, qual o procedimento correto? Eu tenho que aumentar ou incentivar a ultrapassagem. Mas na prova não tinha isso como nenhuma dessas duas opções como resposta. Lá na prova a resposta é deslocar para a direita e diminuir a velocidade. Deslocar para a direita e diminuir a velocidade é o mesmo procedimento de incentivar a ultrapassagem. Então pensa para responder. É a mesma coisa, só que falou de forma diferente. Eu posso parar de frente de uma garagem? Eu não posso? Qual é a diferença de estacionamento e parado? Estacionamento é para quem? Quando a gente faz o quê? Carga e descarga. Ou embarque e desembarque com tempo superior ao necessário. Parada é para quem? Para ele fazer o quê? Entrar e sair. O que é isso? Embarque e desembarque. Estacionar afastada do meio fio, em 50 centímetros a 1 metro. Está caindo muito na prova. É infração de natureza? Leve. Agora, a mais de 1 metro, ela é grave. De 20 centímetros, 50 centímetros a 1 metro, ela é leve. A mais de 1 metro, grave. Essa cai bastante. Outra que cai. Qual que é a distância que eu devo respeitar das esquinas? Se é um veículo de pequeno porte? 5 metros. Grande porte? Na prova não estava falando nem se era pequeno, nem se era pequeno porte. Grande porte ou pequeno porte. Na prova falou sobre veículos de carga. Veículo de carga é um veículo de grande porte. Então ele tem que respeitar o que das esquinas? 10 metros. Não respeitar essa distância é infração de natureza média. Como se classificam as vias? Urbanas e rurais. Como se classificam as vias públicas? Urbana e rural. Muito bem. Como se classificam as vias abertas? Urbanas e rurais. Como se classificam as vias? Urbanas e rurais. As vias públicas? Urbana e rural. As vias abertas? Urbanas e rurais. É só para atrapalhar. Quando eu falo trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local, se trata de via urbana ou rural? Urbana. Qual é a velocidade de uma via de trânsito rápido? 80. Arterial? 60. Coletora? 40. Local? 20. Que tipo de via eu encontro dentro do hospital, dentro da Santa Amália? 20. Não, se não houver sinalização. Qual é? Que tipo de via que é? Não, gente, que tipo de via? É uma via local. Que tipo de via é principal? Ela recebe o trânsito das demais? Coletora. Principal. Recebe o trânsito. Coletora distribui o trânsito. Quem que recebe? A coletora joga lá na arterial. Qual é a velocidade máxima? 60. Que tipo de via distribui o trânsito? Arterial. Acabei de falar, gente, acorda. A arterial é principal, ela recebe o trânsito das demais. A coletora distribui o trânsito. Coleta num lugar e leva para o outro. A principal é a arterial. Se perguntar qual é o tipo de via que distribui o trânsito, ela é via Como é que chama? Vamos, gente. Coletora. Então, na coletora, a velocidade máxima é? Qual que é a velocidade? Vocês acabaram de falar? 40. Se perguntar assim, vocês respondem. Se perguntar misturado, vocês não respondem. Vocês decorou só. Toma cuidado. Tem coisa que precisa decorar, tem coisa que precisa pensar. Agora, se é uma via sem interseções, não tem travessia de pedestre, como que chama essa via? Um exemplo é a Marginal Tietê. Via de trânsito rápido. Muito bem. Qual é a velocidade máxima? 80. 80. Dentro da cidade vai andar 110? 80. Então, se falar via livre, de acesso livre, sem interseções, sem acesso a lote lindeiro, sem travessia de pedestre, é uma via de trânsito rápido. São as características da via de trânsito rápido. Ela é assim.
ela é livre, ela é fechada, ela é sem interseções. E aí ela tem a velocidade máxima de 80. Porque não tem um pedestre para atravessar, não tem nada. Mas todos 80? Todos o quê? Veículo? Todos os veículos vão a 80. Se for uma bicicleta, pode ir a 80. Se for um carrinho de mão, aguentar, vai a 80. Se for um caminhão, caminhonete, tudo vai a 80. Porque o trânsito dela permite isso, porque ele é livre. Então ele não tem aquele tanto de interseção, não tem semáforo, não tem que ficar parando para tudo. Então ele pode ir a 80, porque está dentro da cidade. Viu? É uma via urbana. Agora, uma via arterial é um exemplo aqui, é como se fosse a nossa Avenida de Santa Cruz. Ela é uma via principal, ela recebe o trânsito das demais. Ela recebe de quais? Dessa aqui, ó, Miranda Saldanha, dessa da que desce ali na caixa d'água, entra aqui, emboca aqui, certo? Como os veículos trazem para ela é uma via principal. Então, essas vias que cortam aqui, ó, são vias coletoras. Então, essa rua aqui de Pedrinha, que vai na rua de baixo, que é a Rua da Festa, ele pega o veículo ali na Rua da Festa e traz aqui para a Avenida de Santa Cruz, certo? Então, essa daqui seria coletora e a Santa Cruz seria arterial principal, ela está recebendo o trânsito das demais. Aqui na Avenida de Santa Cruz, tem travessia de pedestre? Tem. Ela tem acesso ao lote lindeiro? Por aqui você consegue entrar numa garagem, uma área de estacionamento? Pode. Então, a velocidade máxima daqui é de 60 km por hora, se não houver o quê? Sinalização. Se tiver uma placa falando que todo mundo vai andar aqui a 10 km, a gente obedece a sinalização do local, certo? Agora, se aqui a principal é arterial, essas aqui que vamos embocar nela, são vias coletoras que distribuem o trânsito. Aí a velocidade é? E a mínima? 20. Agora, uma via encontrada dentro da Santa Mário, dentro do hospital, dentro do instituto, dentro aqui dos nossos CESEP, onde vai acontecer a nossa prova, dentro da FUMESC, são vias o quê? Locais, ela é restrita, ela é dentro de algum lugar fechado. Ela é restrita, então a velocidade lá, máxima, se não houver sinalização, é 30. Se houver, aí a gente respeita a sinalização do local. Certo? Todas essas que eu falei são dentro da cidade. Pode entrar. Toda. Abriu a aula. Agora nas vias rurais. Como se dividem as vias rurais? Como se divide as vias rurais? Urbano e rural. Asfalto e terra. Sim, mas como é que elas chamam? Quando vocês vêm da roça pra cá, vocês pegam o quê? Estrada. Estrada. Não, vocês vêm na estrada de terra? Ué. Um pouco. Mas depois que você sai da estrada de terra, você pega o quê? Rodovia, muito bem. Então, as vias rurais se dividem em rodovias e estradas. Qual é a diferença de uma rodovia e de uma estrada? Muito bem, então a rodovia é pavimentada e a estrada é não pavimentada, é uma estrada de terra. Se perguntar na prova qual é a velocidade para todos os veículos na estrada de terra? 60. Agora, se perguntar qual é a velocidade para um veículo de grande porte na rodovia? Qual é a velocidade máxima? 90. E se for uma de pequeno porte? 110. Falou só rodovia? 90 para os de grande porte, 110 para os de pequeno porte, leve. Só que a rodovia também se divide em duas. Existe rodovia de pista simples e rodovia de pista dupla. Pista simples, Machado Alfenas, Machado Poço Fundo, Machado Carvalhópolis, uma mão que vai e uma mão que vem. Certo? É uma pista simples, é só uma que vai, uma que vem. Qual é a cor da faixa aqui? Amarela. Qual é a velocidade máxima para os grandes porte? Se não houver sinalização? E aqui os leves vão lá? 100. Pista simples, 100. Pista dupla, Fernão Dias. Os veículos só vão de Minas para São Paulo, vem de São Paulo para Minas. Se a pista é dupla, no único sentido, qual que é a cor da faixa? Branca. Os leves vão lá? 110. Os pesados? 90. Certo? De novo?
as faixas, de que lado trafegam os veículos de grande porte? Esquerda. Direita. Direito, sempre à direita. Mas suponhamos que essa faixa da direita seja exclusiva para caminhões. De que lado então vai trafegar o ônibus? Mais do outro lado. Mais próximo à direita, ou faixa adjacente à direita. Se aqui, ó, da direita já é exclusivo para um determinado veículo, o outro também é de grande porte, tem que ficar encostado aqui, ó, tem que ficar mais próximo da direita. Isso é faixa adjacente à direita. Certo? Quando que eu posso usar o pisca-alerta? Quando? Emergência. Situação de emergência e também onde a regulamentação exigir. Ao parar nesse local, permaneça com o pisca-alerta ligado. Dentro de túneis ou passagens subterrâneas, que tipo de luz que a gente usa dentro dos túneis? Baixa. Nesses túneis passam vários tipos de veículo. Qual veículo deve permanecer com a luz baixa acesa ao sair do túnel? Motocicletas e similares. Muito bem. Agora, onde não tem iluminação pública, a gente usa que tipo de luz? Alta. Exceto ao cruzar com alguém ou seguir alguém. Se eu cruzo com alguém, eu tenho que abaixar a luz. Se a pessoa que vem no meu encontro não abaixar a luz, daquela luz alta nos meus olhos, vai causar o quê? Um ofuscamento. Esse ofuscamento, a gente vai perder a visão momentaneamente. Por onde a gente deve se orientar? Não. Pela faixa da direita. Faixa da direita. Você nem vai conseguir ficar olhando pro olho de gato. Você vai olhar para a direita. Se não tiver faixa na direita, é o acostamento. Certo? Agora, quando tem alguém atrás do meu veículo, tá me seguindo, tá com a luz dele muito alta, tá dentro do meu retrovisor, o que eu faço com o meu retrovisor? Eu ajusto, certo? Para não me atrapalhar. Agora, eu dar luz alta e baixa, eu só posso fazer esse procedimento quando? Alertar quando tem o quê? Perigo à frente ou intenção de ultrapassagem. Luz alta e baixa, avisando que tem blitz na via, pode? É infração de natureza média. Deixa eu ver. O pedestre tem prioridade de passagem em todas as situações? Não. Quando que ele perde? Quando existem semáforos. Se o pedestre está na via, ele tem que, para fazer uma travessia, ele tem que ir na faixa de pedestre? Ele está aqui e a faixa de pedestre está a quilômetros dele. Ele precisa ir lá na frente? Não, mas ele tem que fazer a travessia na perpendicular, nunca na diagonal no meio dos veículos. Um pedestre pode ser autuado? Qual é o valor de uma infração de um pedestre? Metade de uma infração leve, mas ele pode sim ser autuado. Trafegar com a bicicleta sobre a calçada é infração de que natureza? Ela é média. E se o ciclista não tiver habilitação, para onde que vai essa infração? CPF da pessoa. Um ciclista empurrando a bicicleta sobre a calçada pode? Porque ele é equiparado a quem? A um pedestre em direitos e deveres. Agora, se perguntar quando, ao contrário de novo, quando que eu posso trafegar com a bicicleta sobre a calçada? Quando que pode? Você está falando que pode, não é infração. Quando que pode? Fala. Ciclovia. Quando for uma ciclovia, que é uma calçada pintada de vermelho. Os motociclistas, eles sempre têm que fugir do ponto cego, porque são veículos menores. Quando o motociclista para, qual pé que ele põe primeiro no solo? O esquerdo. O direito está na onde? No freio. E ele parado em um cruzamento, ele tem que ficar fazendo o quê? Sinalizando, mostrando para os outros veículos que ele está parado ali. Se existir um grupo de motociclistas, eles podem espalhar no meio da via? Eles têm que andar em fila indiana, um atrás do outro. Sempre usando o capacete com a viseira e o óculos de proteção. A viseira estando levantada é infração de natureza? Leve. Mas se a viseira estiver trincada, quebrada ou arranhada? Grave. O carro, eu posso dirigir descalço? Posso. E a moto? Não, sempre com calçado preso aos pés.
Conduzir o veículo com calçados que não são presos ao calcanhar em infração de natureza média. Conduzir o veículo com o braço para fora. Média. Um autopropelido. Que tipo de veículo que é esse? É um patinete. É um veículo de mobilidade individual. Um autopropelido pode trafegar nas calçadas, passeios, ciclovias e ciclofaixa. Em calçadas e passeio, qual é a velocidade máxima? 6 km por hora. E na ciclovia ou ciclofaixa? 20. Não fecha ainda não, viu, Joyce? O teu falta 19 minutos, tá? Não fecha ainda não. Agora a Yara pode fechar. Como que chama um estacionamento de bicicletas? Como que chama? Bicicletário. É um estacionamento de bicicletas. Deixa eu ver aqui. Como se divide a direção defensiva? Como se divide? Em duas. Preventiva e corretiva. Preventiva e corretiva. Divide em duas. Quais são elas? Preventiva e corretiva. Qual das duas o condutor tem que ser muito habilidoso? Corretiva. Na corretiva, porque ele tem que corrigir uma situação que ele não estava esperando. Que tipo de condutor tem uma atenção que ele é focado só num ponto fixo? Que atenção que é essa? Ele olha só para um ponto. Então ele tem uma atenção o quê? Fixa. É um ponto fixo. Atenção fixa. O condutor que está dirigindo, mas está mexendo no celular, na mensagem, não sei o que, legal. Ele tem uma atenção o quê? Dispersiva. E dirigindo, olhando 360 graus, ela é difusa. Qual é a melhor atenção? É a defensiva. Na falta do defensivo, pode marcar difusa, tá? Qual é a base da direção defensiva? Cadê o pH? Cadê o que está no cadê o pH? Conhecimento, atenção, decisão, previsão e habilidade. Qual palavra não faz parte desse fundamento? Interação. Que é automatismo? É tudo que eu faço no automático, sem perceber. Quando eu tenho gestos ou atitudes corretas, eu tenho um automatismo correto, é o mesmo de ter habilidade. Aonde acontece a maior parte dos acidentes? Cruzamentos. Cerca de quanto? 1/3 de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. Quanto tempo leva para ocorrer um acidente? 3/4 de um segundo. Lá na prova está aparecendo qual que é o tempo médio de reação. É os 3/4 de segundo. É a mesma resposta. Eu errei. Foi o contrário. Mas nem na prova que eu fiz, né? Não, trabalho. O que é um ato inseguro? É alguma coisa que quem fez errado? O ato é do condutor. Condição insegura é alguma coisa do meio que pode causar um acidente. Dentre as falhas que causam um acidente, 95% é causado por falhas de quem? Humanas. São 3 tipos de condutores que causam acidente: imprudente, imperito e negligente. O que é imprudência? Abuso da habilidade. O que é imprudência? Abuso da habilidade. O que é imperícia? Falta da habilidade. O que é imperícia? Falta da habilidade. O que é negligência? Ó, tá nem aí. Descaso ou desleixo causa acidente. Leis da física admitem erros? Não. Tem uma pergunta que pergunta lá: as leis da física admitem erros? Não admitem. Uma primeira lei da física: o que é aderência? Contato ou atrito do pneu com o solo. Esse contato, esse atrito, ele diminui conforme a velocidade. Quanto mais veloz, menos contato pneu com o solo.
Força centrífuga, joga o veículo para? Força centrípeta, joga o veículo para? Dentro. Desgarrou a frente, o veículo foi jogado para fora. Aconteceu o substerçante. Desgarrou a traseira, o veículo foi jogado para dentro. Aconteceu o substerçante, desgarrar frente. Sobresterçante, desgarrar. Se desgarrou a frente, qual o eixo que está mais pesado? Se desgarrou atrás, qual o eixo que está mais pesado? Transferência de massa é troca de peso entre os dois eixos, dianteiro e traseiro. E ela depende de dois fatores, da aceleração e da desaceleração. Se eu estiver acelerando, qual é o eixo que fica mais pesado? Quando eu estou freando, qual é o eixo que fica mais pesado? Ofuscamento ou penumbra é uma condição adversa da luz. Ofuscamento ou penumbra, luz. A pessoa te deu uma luz alta nos olhos, causou o ofuscamento. Chuva, neblina e cerração, condição adversa do tempo. Pneu careca, farol desregulado, para-brisa trincado. É de quem? Uma condição adversa do veículo. Trânsito, congestionamento, falta de fluidez, é tudo do trânsito. Pneu careca, já falei, né? Deixa eu ver. Bebedeira, sono, mal súbito, é uma condição adversa de quem? Do condutor. Então, as condições adversas são fatores que a gente não controla e prejudica o desempenho do condutor. Em áreas alagadas, onde está fluindo o trânsito, quais marchas eu uso? E eu tenho que fazer todo o percurso acelerando. Mas se eu estiver numa área toda congestionada e começa a subir água, ponto morto e acelerar. Deixar de reduzir a velocidade sob chuva é infração de que natureza? Leve? Grave? É grave. Deixar de reduzir sob chuva é grave. Aquaplanagem é uma fina camada de água entre o pneu e o... O que eu não posso fazer? Frear bruscamente nem desacelerar bruscamente. Eu só vou segurar o volante e desterçar levemente de um lado para o outro. Por que é levemente, não abruptamente? Se você fizer abruptamente, ele roda. Tempo de reação é o tempo que eu demorei para ver o perigo e reagir. Entrou uma pessoa na minha frente, qual é a primeira reação que a gente tem? Colocar o pé no... Aí é o tempo de frenagem, é o tempo que eu demorei para pisar no freio e o veículo parar. Somou os dois. Tempo que eu demorei para ver e que eu pisei no freio é igual ao tempo de parada. O que é o tempo de parada? É o tempo que eu demorei para ver o perigo, reagir, coloquei o pé no freio, acionei os freios, o veículo parou. No travamento de rodas, o veículo para como? Ele não para em linha reta e deixa rastros. E na frenagem? Para em linha reta, sem deixar rastros. Que tipo de acidente envolve apenas um veículo e não se sabe os fatores? É uma colisão misteriosa. O que é ergonomia? É a ciência que estuda a relação entre o homem e a máquina. Ela tem 3 objetivos. Ela pensa no conforto, na segurança e no bem-estar do condutor. Qual é o cinto mais eficaz? 3 pontos. Ele é obrigatório em todos os assentos do veículo? Exceto no banco de trás, no meio. Qual é o freio mais eficaz? ABS. O que ele evita? Travamento das rodas. Qual é o sentido horário que eu seguro o volante? 9h15 e 10h10. Quando eu posso conduzir o veículo usando apenas uma das mãos? Para passar marcha ou se sinalizar. Fora isso, sempre com as 2 mãos no volante. Qual é a postura que eu conduzo o carro, o veículo de 4 rodas ou mais? Eu vou sentar num ângulo de 90, numa postura estática. E a motocicleta? Dinâmica. O que é o ponto cego? Onde a gente não consegue enxergar, onde os veículos ou os objetos se escondem. Qual é a função do espelho plano? O espelho plano ele emite a mesma imagem, mas de forma reduzida. E o convexo?
diminui a imagem e amplia o campo de visão. Toda vez que a gente entra no veículo, tem que ajustar os retrovisores, principalmente se você não é a única pessoa que conduz o veículo. Como que chama a entrada e a saída de uma curva? Ponto de tangência. Para entrar numa curva, qual é o procedimento correto? Eu tenho que frear antes. Ao entrar na curva, eu vou acelerando aos poucos. O que são primeiros socorros? São os atendimentos iniciais. São os atendimentos iniciais. Quando eu vejo um acidente, eu tenho que salvar a vítima imediatamente? Não. A sinalização deve ser feita de que lado? Dos dois lados. Numa distância onde a gente ainda não, os outros veículos não consigam ver o acidente. Se o acidente aconteceu durante o dia, quantos passos eu conto? 30. E à noite, 300. Se falou só o acidente aconteceu numa via, não falou que tipo de via, 30 durante o dia, 300 à noite. Mas se falar, o acidente aconteceu na rodovia, aí a gente pega a velocidade da rodovia, 110 durante o dia, 220 durante a noite. Tá? É sempre o dobro. Quais materiais a gente pode usar para sinalizar o local do acidente? Galho, pedaço de madeira, triângulo, lata, cachorro morto. O que eu verifico na análise primária? São 3 palavras: ver, sentir e ouvir. Eu vou fazer a análise primária quando a pessoa está o quê? Inconsciente. Então é ver, sentir e ouvir. Na secundária eu vejo a vítima da cabeça aos pés. Tá tendo que tipo de acidente espalha fragmentos? Quando tem o quê? Um fragmento desse ficou dentro do meu olho. Eu posso retirar? Não. Eu vou imobilizar um olho, né? Esse olho atingido, mas eu tenho que imobilizar os 2 olhos. Quando tem um acidente envolvendo cabo de eletricidade, esse cabo de eletricidade caiu em cima do veículo, onde que é seguro ficar? Dentro do veículo. Dentro do veículo, e não pode colocar a mão em partes metálicas. Se for preciso sair, tem que sair com os 2 pés juntos no solo. Por que eu não posso retirar o capacete de um motociclista? Segurança. Porque serve como um colar cervical. O torniquete só pode ser aplicado em que partes? Parte superior dos braços e coxa.